Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, aqui, pastor, aleluia. Prometo ser um pouco breve nesta temática. Estou ouvindo algumas vãs filosofias por aí, aonde estão afirmando ou tentando afirmar, embaraçando-se com a tal afirmativa de que Deus não existe. E tentam explicar, e quanto mais tentam explicar este delírio, mas eles se embaraçam, porque não é fácil falar bobagens. Não é fácil dizer bobagem e tentar explicá-las. Bem, eu preciso ser bem objetivo para que você entenda. Eu vou usar de uma forma bem metodológica para que você possa entender de uma vez por todas esta baboseira que andam afirmando por aí. Alguns pastores até de renome, alguns pastores até que dizem que têm conhecimento teológico, filosófico e que andam afirmando bobagens. Ora, quando eles dizem Deus não existe, ao mesmo tempo eles querem explicar, mas explicar dentro da sua lógica. Claro, de antemão, essa explicação com certeza está fadada a nada, a confusão. A palavra existir vem do latim existere, que significa ser, o que há, o que tem, vivo, presença. Vamos adentrar mais. A existência é a condição ou estado de tudo que existe na forma concreta ou abstrata. Entenda isso. O que é a existência? A existência é a condição, não é? Ou estado de tudo que existe na forma concreta, visível, palpável, material, ou abstrata, invisível, imaterial, subjetivo, ideia, pensamento. Então, a existência é exatamente isso. E tudo que existe, igreja, tudo que tem existência não esqueça disso. Tudo que tem existência é algo ou alguém que existe. Se tem existência, é lógico, existe na forma concreta ou abstrata e que está em algum lugar, visível ou invisível, conhecido ou desconhecido, acessível ou inacessível, mas está. Tudo que tem existência tem. Tem ou não, conhecidamente ou não, origem e ou utilidade. Ok? Entendendo isso, você pode partir para as demais. O que me deixa agonizante são estas afirmações. Eu vou falar de pelo menos 5 frases infelizes ditas pelos dutucujos, teólogos, filósofos da religião. 5 frases. A primeira: Deus não existe pelo fato de que tudo que existe foi criado. Segundo, se Deus não tem um criador, logo ele não existe. Terceira frase furada deles: Deus não existe, ele apenas é. Quarta frase furada deles: tudo que existe, existe nele, por meio dele e para ele. Mas ele não existe. Quinta frase: eles chegam a afirmar: eu creio nele embora ele não exista. Eu creio em Deus, mas afirmo que ele não existe. Coisa tremenda, hein? Vamos lá, para a primeira frase. Deus não existe pelo fato de que tudo o que existe foi criado. Ora. E diz isso com base na lógica humana. Embaraça-se quando tenta entender a natureza divina pela lógica humana. E é claro que pela lógica humana ninguém entenderá a natureza divina, porque Deus não é humano, nem está sujeito à lógica humana, do contrário, ele nem seria Deus.
Segunda frase, se Deus não tem um Criador, logo ele não existe. Ocorre que o simples fato de não se conhecer ou não existir um Criador, isto não anula a existência daquilo que existe. Ora, eu não sei quem é o Criador, mas eu sei que aquilo existe. Ora, embora eu não saiba quem é o Criador, não anula a existência daquilo que existe. Então, quando ele diz, se Deus não tem um Criador, logo ele não existe, é mais uma frase furada. Pois o fato de eu não conhecer o Criador não anula a existência daquilo que de fato existe. Conclui-se que o simples fato de se desconhecer ou não existir a origem, a forma, a utilidade ou a data de criação daquilo que existe, não pode anular a sua existência. Ou seja, nada pode anular a existência daquilo que de fato existe e que é comprovado. Aquilo que existe não pode ter a sua existência anulada pelo simples fato de se desconhecer sua origem, sua forma, sua utilidade ou data de sua criação. Por exemplo, você sabe a origem do universo? Quantas teorias existem sobre a origem do universo? Pelo menos 6 que eu conheço. 6 teorias acerca da origem do universo. De onde veio o homem? Você sabe? Você sabe quantas origens existem acerca de onde veio o homem? De onde veio os animais? Mas eles existem. Mas ninguém sabe a origem. Quer dizer, entre aspas, eu sei. De onde veio a água? Eu poderia falar dos astros, das estrelas, eu poderia falar das galáxias, da Via Láctea. Qual o tamanho do universo? Qual a altura, qual a largura? Então esta frase é infeliz. Se Deus não tem um Criador, logo ele não existe. Terceira frase, Deus não existe, ele apenas é. Ora, 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 ora. Tal afirmação é carregada de uma incoerência gravíssima. Pois ao tempo que afirmam que Deus não existe, e que apesar dele não existir, contudo afirmam que ele é, pergunta-se, pode por acaso algo que não existe, que não tem existência, ser alguma coisa ao mesmo tempo? Ora, pode alguma coisa que não existe ser alguma coisa? Ocorre que o verbo ser está na definição de existir. O que existe é. Entende isso ou não? Tudo que existe é. O verbo ser é sinônimo de existir ou de existência. O Senhor disse, eu sou o pão. Se eu sou o pão existe, logo eu existo. Eu existo na forma de pão. Eu sou a porta existe, eu existo na forma de porta, logo eu existo. Quando Deus diz eu sou, nós vamos ler do Velho ao Novo Testamento, ele dizendo eu sou, eu sou, eu sou, logo eu existo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o primeiro e o fim, eu sou. Se é, existe. É difícil isso? Quarta frase, tudo que existe, existe dele, por ele, por meio dele, para ele. Ora, percebam a loucura das vãs filosofias, como pode algo que não existe trazer a existência ou ser criador de alguma coisa? Como pode? Se consegue conceber isso? Não lhe parece loucura? Tudo que existe, existe nele, por ele. Eu existo nele, todas as coisas existem nele, mas ele não existe. É delírio filosófico, teológico? Ou é apenas um homem natural? Louco falando. Ora, então subentende-se que tudo existe nele porque ele criou todas as coisas. Agora, ele não existe porque ninguém o criou. Isso é lógica humana, isso é natureza humana tentando trazer Deus para a sua lógica, para o seu mundinho medíocre, para o seu mundinho efêmero, para o seu mundinho frágil. Isso é uma totalmente descabida
alguém dizer, não, tudo existe nele sim, é real, é verdade, porque ele criou. Mas ele mesmo não existe porque ninguém o criou. Para! Você jamais poderá trazer Deus para o seu mundinho, para a sua lógica, você não sabe nem a sua origem. Então tudo que existe nele, por ele, por meio dele e para ele, tudo que existe, existe só nele, mas ele não existe. Isso é loucura, no mínimo é um delírio, tal afirmação. Pois como pode aquele que não existe na sua essência trazer à existência alguma coisa? Mais difícil é pensar ou tentar conceber a ideia de que alguma coisa existe naquilo que não existe, por aquilo que não existe, para aquilo que não existe, por meio daquilo que não existe. Porque eles dizem que tudo existe nele, por ele, para ele e por meio dele. Então, o que não existe criou tudo para si, por meio de si, por ele. É inconcebível. Não é fácil conceder ou conceber tal filosofia. É um delírio crônico tal afirmação. Tudo que existe, existe nele, por meio dele e para ele. Como pode o que não existe trazer à existência alguma coisa? E esta alguma coisa existir exatamente naquilo que não existe. É loucura ou não é, igreja? Quinta frase furada. Eu vi quando o pastor disse isso. Eu creio em Deus, mas ele não existe. Eu creio nele, embora ele não exista. Eu nunca vi esse tipo de fé. Não percebem a loucura que dizem? Como pode alguém crer naquilo que não existe? Pensa comigo, igreja. Isso é impossível. Isso é um tipo de fé que não existe. É igual você, é o crime que não existe. Você matar alguém que já está morto. Assim é esta fé. É um sentimento mais sobrenatural do que o sobrenatural que eu já ouvi falar. Veja o tamanho do embaraço no qual eles se metem quando tentam explicar a inexistência de Deus. Chegam ao cúmulo do absurdo quando dizem, eu creio nele, embora ele não exista. Eu creio nele, mas afirmo, ele não existe. E não existe porque, segundo a minha lógica, algo só pode existir se for criado. Como ele não foi criado, logo ele não existe. Você consegue entender isto? Você consegue captar tamanha loucura e delírio destes vãos filósofos e teólogos naturais? Enquanto eles dizem, enquanto eles se embaraçam na tentativa insana de tentar explicar a inexistência de Deus em resposta à sua furada afirmação de que Deus não existe, a Bíblia vem calá-los de uma vez por todas quando afirma categoricamente que Deus existe. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Aí o versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A Bíblia está dizendo que ele existe. Oh, filósofo vão, teólogo vão. A Bíblia diz, ele existe. É impossível que alguém que se aproxima dele, é preciso, aliás, é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Quem quiser se aproximar dele, antes creia que ele existe. Creia primeiro. Ele só existe para quem crer nele.
Ele só existe para aquele que crê nele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A Bíblia está dizendo que ele existe. Quem quiser, atenção ateus, quem quiser se aproximar dele, creia primeiro nele. Creia primeiro, se quiser, creia primeiro nele. Igreja, filósofos, teólogos, vamos. Pare de tentar explicar a inexistência de Deus dentro da sua lógica humana, porque este Deus quebra todos os paradigmas de lógica e de ciência humana, porque Deus nem cabe dentro da tua lógica, Deus não cabe dentro da tua ciência, não é ciência, e Deus nem é humano. Deus existe porque a Bíblia diz que ele existe. Existe porque eu creio nele, existe porque eu ouvi a sua voz, existe porque eu vi a sua glória. Você pode não conseguir explicar a sua origem, mas nunca jamais negue a sua existência, porque ele existe. Não queira colocar Deus e entendê-lo dentro da tua lógica, porque os naturais nunca, jamais poderão entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Parem com essa ideia, parem com esta voz. Deus não existe. Não existe por quê? Porque ele não foi criado. Deus não cabe na tua lógica, pastor, não cabe na tua filosofia. Mas eu não entendo, não é para você entender. Deus é necessário crer. Só se aproxima dele quem crê. Se você não crer, ateu, o problema é seu.